Bom, galera, boa noite para todo mundo. Na última aula a gente falou sobre como pegar informações, né, do nosso sistema, do nosso hardware, né, dos dispositivos conectados, seja via barramento PCI, USB e tal. Hoje a gente vai dividir nossa aula em duas partes, tá? Então a primeira vai ser mais um pouco de continuação da aula passada, que a gente já vai falar um pouco sobre discos e partições, como é que a gente identifica isso é, no sistema, tá? E a segunda parte a gente começa com a parte aí um pouco introdutória, com alguns comandos de rede, beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que os dispositivos, né, os devices do nosso computador, né? A gente consegue as informações deles, arquivos relacionados a eles, objetos relacionados aos devices do nosso sistema, eles ficam lá em /dev, né? E aí, o que que acontece? Antigamente, a gente tinha aqueles dispositivos IDEs, né? Os HDs do tipo IDE, né? E aí era identificado como lá, né, como HD alguma coisa, né, de hard disk alguma coisa, tá? Por que desse X? Porque esse X ele vai variar, tá? Então, as letras, né, elas identificam o disco, né? Então, vamos supor, nos HDs IDE, a gente tinha o HD, o IDE 01, o master e o primário, né? O canal 2 lá, master e secundário, na verdade, né? Primário e secundário, que seria lá master e slave. E aí a gente tinha, né? Então, tipo assim, a nomenclatura correta seria /dev /HDA para o canal 1, né? Master, /dev HDB para o HD1 e para o HD1 não, para o canal 1 e o HD slave, né? E aí o C e o D pro segundo canal, tá? Como em SATA, né, a gente não tem essa de master, slave e tal, a gente simplesmente tem um monte de conexões, né, SATA 1, 2, 3, 0 e por aí vai, a gente simplesmente coloca como /dev /sda, B, C, D e assim por diante, tá? Essa nomenclatura SD, ela foi criada inicialmente para dispositivo SCSI, tá? Só que ela se estende também para SATA e USB, tá? E agora a gente tem esses dispositivos de armazenamento, né, que a gente pode considerar que eles são relativamente novos, que são os M2, né, aqueles cartõezinhos que a gente pluga lá na, no slot M2, né? E a gente tem dois tipos, que é o NVMe e o outro agora eu não me lembro o nome, tá? Mas aí, no caso do NVMe, que eu tenho na minha máquina física aqui, se a gente listar esses dispositivos lá, ele aparece como /dev /NVMe mais uma quantidade de coisa na frente, tá certo? E aí, quanto às letras, né? Como eu falei, elas identificam qual é o disco, as partições são representadas por número, tá? Então a gente sabe que um disco ele só pode ter no máximo 4 partições primárias, né? E aí o que normalmente a gente faz? A gente faz 3 primárias, né? A quarta primária ela vira uma estendida e dentro da estendida a gente coloca um monte de partição lógica lá, né? E aí a gente tem, então seria tipo /dev SDA1, que seria a primeira partição primária do disco 1, tá certo? Aí mesma coisa, /dev SDA2, SDA3, 4, 5 e assim por diante, tá? Mas aí a gente já entra num comando, né? Que seria o fdisk, tá? E ele serve justamente então para manipular, né, discos e as suas respectivas tabelas de partições, beleza?
Ele é ele é uma ferramenta que ela é intuitiva. Então, quando a gente dá o comando fdisk puro, ele abre um menu e a gente começa ali a manipular, então, algum disco, beleza? Então, o que que acontece? Eu tinha falado, né, que ele fica lá em barra dev. Então, a primeira coisa que seria interessante a gente fazer seria listar o barra dev. E aí a gente tem esse monte de dispositivo aqui, né? Alguns são dispositivos, outros são dispositivos virtuais, né? Vamos dizer assim. E aí a gente chega aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Aqui, ó, o SDA, que seria o disco, e aqui as partições dentro dele, tá? Só que por aqui, né, ele só é uma referência desse disco, tá? E aí eu vou tratar isso um pouco mais à frente. Mas então, com o comando fdisk, eu consigo listar então a minha tabela de partições, né, os meus discos. E aí a opção que a gente usa é a "-l". Deixa eu botar um sudo aqui. fdisk-l. E aí sim, ele tem aqui uns discos virtuais, né, que ele monta aqui algumas unidades virtuais do próprio VirtualBox, né, algumas coisas assim. Mas o interessante para a gente está aqui, ó, que é um disco, né, que é o /dev/sda, que tem 20 GB, tá? A quantidade total de bytes, a quantidade de setores, o modelo, né, desse disco, nesse caso aqui é VirtualBox. E aqui que é o interessante para a gente. Então, o /dev/sda1, né, a nossa primeira partição e a partição primária, e ela é uma partição de boot, né, porque aí ela tem essa ticado aqui, né, o inicializado, tá? Aí aqui o bloco de início, o bloco de final, quantidade de setores, o tamanho dessa partição, tá? O ID dela aqui, a gente vai trabalhar isso aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, e o tipo dela, beleza? De igual modo, a gente tem uma partição aqui secundária. Essa secundária aqui, a gente já vê que ela é estendida, por quê? Porque ela tem o mesmo início que a partição 5, tá? Que é a /dev/sd5, tá joia? Então a gente já tem essa informação aqui, e aqui na frente também ela já está falando que é uma partição estendida. Beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui de exemplo? Eu não vou manipular essa partição minha aqui, porque senão eu vou estragar o sistema, né? Mas seria um sudo fdisk/dev/sda. E aí é um aplicativo, né? Uma aplicaçãozinha, né? Um utilitário para a gente manipular o nosso disco. Então, veja bem. Com a opção "-m" aqui, igual ele informa, ele já vai trazer todas as opções que a gente tem, tá? Então, tem toda aquela parte lá de criar a estrutura de partições, né? A tabela de partições, se ela vai ser MBR, se ela vai ser GPT, a gente faz isso tudo por aqui, né? E aí tem a opção aqui da gente excluir uma partição, né, listar as partições, enfim. Mas eu queria trazer aqui para vocês o que eu falei aqui do ID da partição, né? Então tá essas informações aqui, ó, esse ID aqui de cada um e o tipo, a gente consegue ter essa informação, se eu não me engano, com a letra L aqui, ó. Então, se a gente der um L aqui, por exemplo, ele vai trazer todos os tipos aqui de partição de sistema de arquivo para a gente, né? Então, assim, acredito que, assim como eu, né, tem muitos aqui que eu nunca ouvi falar, né? Acredito que vocês também nunca tenham ouvido falar. Mas aí o que é mais comum aqui para a gente? É a 83, né, que é a nossa partição padrão do Linux, que é o ext4, tá? O 82, que é a Linux swap, tá certo? Que seria ali a memória de troca em disco.
Tem o NTFS. Deixa eu achar ele aqui. Cadê? Tá por aqui. Enfim, tá aí nesse meio. NTFS, os FAT, né, que a gente conhece também. E aí tem um monte de FAT aqui, né? Inclusive, o que se usa para fazer a parte de boot, né? Que é o que a gente tem ali. E aí tem várias estruturas aqui, né? Tipo GPT, FI, né? Para sistemas BSD, OpenBSD, FreeBSD, o próprio BSD está aqui. Tá? Então vale a pena dar uma olhada nisso aqui com mais calma depois, tá? E aí, com isso também, a gente cai para um outro comandinho aqui, que é o LSBLK, né? Então, na aula passada a gente estava com LSPCI, LSHW, LSUSB, tem mais um LS aqui para gente. Comando, né? LSBLK. Então, sudo LSBLK. E aí ele mostra para gente a estrutura de disco com as suas partições, né? Em formato de árvore. Então, veja bem, o nosso SDA, que a gente sabe que é um disco, né? Que ele mostra aqui para a gente que é um disco, com as suas respectivas partições, tá? Então, veja bem, tem o nome, né? Que seria o nome do dispositivo no sistema, né? Qual que é a característica dele. Então, barra dev, né? Barra qualquer coisa, SDA, SDB, SDC, enfim. Esse número major, né? E o minor aqui é referente à informação dele no sistema, tá? Então, por exemplo, seria aqui o tipo de disco, né? Esse 8 aqui. Então, repare que todos aqui são do mesmo tipo, tá? E esse mínimo é a ordem da partição, tá? Então, por exemplo, é um disco, esse 8 aqui, se eu não me engano, né? É uma conexão SATA ou SCSI, né? E é o nosso dispositivo 1 aqui, né? E aí 2 e a 5, igual tá seguindo aqui na primeira coluna, tá certo? O RM, né? Aqui seria um true false aqui, se ele é removível ou não, né? Nesse caso aqui, como se trata de um disco rígido, ele não é removível, né? O tamanho da partição aqui, tá? E o read only, né? Se ele é somente leitura, também nenhum deles aqui tá certo? O tipo dele, né? Em cima a gente tem disco e depois a gente tem partições, tá? Esse SR0 aqui, ele é um CD-ROM, tá? Então tá aqui já o tipo dele, tá certo? E essas montagens aqui, ó, esses loops aqui, nada mais são que os snaps, né? Que a gente instalou lá na última aula, não, na aula de gerenciamento de pacote. Beleza? O que seria, então, o mount point aqui? Seria o famoso ponto de montagem, né? Como a gente viu lá em barra dev, né, barra ls barra dev barra sda, por exemplo, sda1, certo? A gente tem ele lá, se a gente der um "-l" aqui, a gente vai ver que ele é um bloco, né? O tipo dele aqui é bloco. Só que a gente não consegue acessar esse cara aqui, né? Então a gente deu um cd barra dev barra sda1, ele não é um diretório, a gente não consegue acessar esse dispositivo assim diretamente, tá? Então, o que seria o ponto de montagem? O ponto de montagem, ele é um local do nosso sistema operacional onde a gente vai exibir as informações desse dispositivo de bloco, tá? Desse tipo de objeto aqui.
Então a gente tem a referência dele lá em barra dev, né? Barra dev, barra qualquer coisa. E aí o ponto de montagem é onde ele vai exibir as suas informações. Por exemplo, df -hs, -h. Isso. Isso aqui a gente aprendeu também, né? Se eu não me engano, acho que foi na última aula também, né? Aqui a gente tem onde que esse dispositivo está montado, né? Então, veja bem, no barra dev barra SDA5, por exemplo, ele fala que está montado em barra, né? E a gente sabe que o nosso sistema operacional, ele surge a partir do barra. Logo, a gente chega à conclusão que todo o nosso sistema operacional está aqui dentro do SDA5, certo? Como que a gente faria para acessar as coisas do barra dev barra SDA5? Simplesmente dando um cd barra. E aí o ls é tudo que ele tem nele, tá? A gente tem um arquivo que é o barra etc barra fstab, que simplesmente ele é a tabela de montagem dos dispositivos no momento do boot, tá? Então, veja bem, a gente tem aqui 3 entradas, né? Inicialmente aqui é o UID, né, do dispositivo. Então, esse número aqui é um número que identifica cada partição, tá certo? Por quê? Por convenção, eles passaram a utilizar esse ID aqui do dispositivo, porque numa troca aí de portas, né, você tira o cabo de uma porta SATA e coloca em outra, ele pode deixar ali de ser o SDA1, por exemplo, para ser o SDB1, entendeu? E aí, para não causar essa confusão, ele deixou isso aqui porque isso aqui amarra ao dispositivo e não à porta que ele está conectado, tá? Então, veja bem, aqui, né, seria o nosso barra dev barra SDA5, né, igual está comentado aqui em cima, tá? Onde que ele vai montar? No barra. Então, vamos observar esses campos aqui, ó. É o file system, né, o ponto de montagem, o tipo de partição, as opções e aqui se vai ter um dump e um pass na checagem, tá? Então, resumindo, nossa partição, onde que ele vai montar o sistema de arquivo e as opções. Em caso de erro, o que que ele vai fazer? Ele vai montar como somente leitura, tá? E aí ele sempre vai fazer uma checagem aqui a cada boot, beleza? E aí o mesmo vale lá pro barra boot, barra FI, e nesse caso aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe, por quê? Porque ao invés dele estar usando uma partição para fazer swap, ele está simplesmente usando um arquivo, tá? Se a gente der um ls barra aqui, a gente vai ver esse arquivo lá, aqui ó, swap file aqui. Tá certo? Bom, então, o que a gente vai arrumar agora? A gente tem 2 conjuntos de ferramentas, né? Que um está substituindo o outro atualmente nos sistemas Linux, tá? Que é o antigo NetTools, beleza? E está sendo substituído agora pelo IPRoute 2, tá? Então, alguns comandos que a gente tem no NetTools é o ifconfig, o route, o arp, o netstat, tá? Para a gente fazer a manipulação aqui, no caso de interfaces de rede, né? Rotas, tabela arp e verificar o estado das conexões, tá? Que a gente já estabeleceu, ou se tem alguma porta aberta, a gente usa o netstat, tá? Enquanto a partida, com o IPRoute 2, a gente tem aqui os respectivos comandos, né? Que seria o IPADDR, o IPRoute, o IPNate, para ver
os dispositivos da vizinhança, né, que seria basicamente a tabela ARP ali, e o SS, respectivamente, substituindo ali o netstat, tá? Então, o que a gente vai fazer? Fazer uma comparação aqui entre eles, né, para mostrar mais ou menos o funcionamento. Então, a gente tem o ifconfig, lembrando que o Linux Mint ele ainda tem os dois, tá? Algumas distribuições em versões passadas tinham só o NetTools, algumas mais recentes têm só o IP Route 2, tá? Mas na LPI Essential cai as duas, beleza? Então estou passando as duas aqui, passar superficialmente, só para a gente entender aí o básico do funcionamento de cada um, tá certo? Então, vamos fazer a comparação aqui entre eles, né? O ifconfig, ele traz aqui uma visão geral das nossas interfaces, né? Então, como eu disse, eu não gosto muito dessa nomenclatura aqui. Eu preferia aquela época que era ETH0, ETH1, ETH1.0, né? Para interfaces virtuais. Eu acho que fazia muito mais sentido. Agora você se confunde à medida que você pluga um novo dispositivo aqui, porque o nome é baseado também no fabricante, né, da interface do dispositivo de rede, tá? E o LO aqui seria o nosso loopback, beleza? E aí ele traz aqui, né, informações sobre MTU, né, o endereço IP, a máscara de subrede, IP de broadcast, né, o endereço IPv6, tá? Esse endereço aqui, ele é aquele que auto é atribuído, né? Não tem nenhum servidor DHCPv6 aqui. O endereço MAC, né? E algumas informações aqui ainda estatísticos sobre a nossa interface, tá? De igual modo, a gente tem o IP ADDR Show, tá? Que também pode ser substituído ou, né, abreviado como IPASH. Beleza? E aí ele faz basicamente a mesma coisa, traz um resumo de cada uma, né, com as suas respectivas informações, tá certo? E ambos são utilizados então para manipular aí a interface e seu respectivo endereço. De igual modo, né, a gente tem aqui o route, comando route. Então ele mostra aqui para a gente uma tabela de roteamento, né? Lembrando que aqui o default, né, ele apontaria aqui para o nosso gateway. Então deixa eu dar um "-n" aqui para ele omitir isso aqui. Então ele vai trazer o IP do nosso gateway, tá certo? E demais rotas aqui, tá? Num sistema mesmo, né, um servidor, essa tabela de rota, com certeza ela vai ser maior um pouco, tá? Mas basicamente ele mostra aqui uma rota para a gente e a gente pode adicionar uma rota aqui. Então seria um route add, né, -net, a rede que a gente quer, né, e o gateway que a gente vai sair, caso a gente tenha mais de um gateway na nossa rede, tá? Então basicamente seria essa sintaxe. Em contrapartida, a gente tem o IP route show. E aí ele tem uma saída um pouquinho diferente, mas basicamente a mesma coisa, né? Então ele tem a rota default através do IP, né, 10.022, igual está aqui. E por qual interface? Pelo dispositivo ENP0, né? Que seria a nossa interface, a física aqui, né? Não é a loopback, tá? E aí a rota para a nossa rede também, né? A rede padrão que a gente está usando aqui, 10.020/24, tá? Mais o que? A gente tem o ARP, né? Se a gente der um ARP aqui, não vai vir ninguém, porque não tem ninguém conectado aqui à nossa máquina. Bom,
Deixa eu ver se eu já consigo achar alguém via ARP aqui. Não, apenas meu gateway mesmo, mas não tem problema. E no IP NAID, né? Show. Ele vai mostrar mais ou menos o que a saída de cima mostrou, né? Tipo, ele mostrou o que é alcançável por ele, né? Então, esse alcançável aqui em inglês pra gente, que permite ele chegar, então, no nosso gateway. Já aumentou. Tem mais alguém aqui, ó. Esse cara aqui, por exemplo, é o meu celular, que eu botei ele para se comunicar aqui com a minha máquina agora, tá? Então, só para a gente entender como é que funciona aqui um ARP, né? Tem que ter uma comunicação inicial, né? Para que ele armazene a informação do endereço MAC desse novo dispositivo, tá? Deixa eu rodar o ARP aqui de novo. Aí, beleza. Ele já achou uma outra pessoa aqui, né? Que seria o meu celular aqui. Show de bola? E aí a gente tem também o Netstat, né? Netstat. E aí a gente tem aqui uma lista das informações, das conexões que a gente tem, tá? Só que aí a gente tem algumas opções. Netstat -A -AT, por exemplo. E aí a gente tem as comunicações TCP, né, que estão sendo executadas. Então, por enquanto, não está tendo nada, né, rodando aqui, tá? Essas portas, elas estão abertas na nossa máquina. Então, a porta de... Deixa eu ver se eu consigo botar um N aqui. Porque aí ele troca. Então, veja bem, é uma porta de DNS, né, e uma porta de impressão, tá? Tá aqui. Beleza? E aqui é para ele se conectar, né? E de igual modo a gente tem o SS, que faz basicamente a mesma coisa. Deixa eu ver se eu tenho as mesmas opções. Tem exatamente as mesmas opções, tá? E aí ele dá tanto IPv4 quanto IPv6, tá? Show, galera? A gente chega então numa parte, deixa eu voltar para o slide aqui, sobre resolução de nomes, tá? Isso aqui vai ser super superficial. Basicamente, como é que funciona uma resolução de nomes, né? Sempre quando a gente tenta acessar um site, né, que a gente vai e coloca o nome do lugar, então eu coloquei como exemplo aqui, né, aula9.com.br, a gente vai num servidor de nomes. Esse servidor de nomes, ele tem uma tabela, né, ele tem um banco de dados nele, que tem um mapeamento de cada nome para um determinado endereço IP. Então, o que ele faz? Quando ele recebe essa consulta, aula9.com.br, ele vai simplesmente olhar no banco de dados dele e vai responder com o endereço IP que esse nome corresponde, tá? E aí ele devolve isso, então, para o nosso computador, e o nosso computador faz a solicitação, seja web, seja qualquer outro protocolo, aí pelo endereço de verdade ao servidor certo, beleza? Então, assim, basicamente é dessa forma que funciona uma consulta DNS, tá? Lógico que tem algumas questões por trás disso, né? Hierarquia de servidores e tal, mas para LPI, isso aqui já é mais que o suficiente, tá? LPI Essentials, tá, galera? Por favor. Então, basicamente, a gente tem dois arquivos importantes, né? Que é o /etc/host, que aí ele possui um mapeamento estático, né? Do nome do dispositivo e o IP, o qual é referenciado, né? E o /etc/resolve.conf, tá? No nosso caso, como a gente tem um dispositivo, uma aplicação aqui no nosso sistema que faz o gerenciamento das conexões, esse arquivo ele é gerenciado automaticamente por essa ferramenta, tá?
Mas em alguns casos é necessário a gente colocar o endereço do servidor DNS que vai ser consultado nesse resolve.conf, beleza? E aí a gente tem um comando aqui que a gente faz consultas DNS com ele, que é o comando host, né? Então deixa eu voltar aqui para o meu terminal e mostrar para vocês então tanto o /etc /host hosts. Então veja bem, ele tem aqui um mapeamento, né, apontando para o nome da minha máquina e para o meu localhost, né? E tem o resolve.conf, que ele já vem com a informação aqui que ele é gerenciado aqui pelo systemd resolved, tá? Então essas informações aqui elas são atribuídas pelo por essa aplicação, tá? Então esse arquivo ele já vem falando para a gente não editar ele, tá certo? Mas basicamente ele contém aqui as informações sobre os servidores de resolução de nome, tá? Beleza? E aí a gente entra então no comando host, né? Então host é diferente de hosts, né? Hosts é o nome do arquivo, host é o nome do comando, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar e executar aqui host google.com, ele vai trazer aqui diversas informações a respeito desse nome, né? Então, por exemplo, o Google ele tem um endereço tal. A gente sabe que o Google tem diversos endereços, né? Mas o servidor que respondeu para a gente primeiro foi esse aqui, tá? O Google tem um endereço em IPv6 tal, tá aqui, né? E aqui estão os servidores de e-mail que o Google gerencia, né? São manipulados por esses caras aqui. E aí tem uns subdomínios aqui do Google, tá? E aí existem diversas opções desse comando aqui que a gente consegue filtrar até por tipo de serviço, tá? O manual desse cara aqui é grande. E traz muitas opções aqui, né, que a gente consegue filtrar até pelo tipo aqui, né? Então, pelo CNAME, pelo name server aqui, né? SOA, TXT, tá? Pelo tipo de serviço que a gente quer pesquisar, tá? A galera que procura fazer invasão utiliza muito esse comando para obter informação acerca da instituição, né? Do domínio, os endereços que vão responder, né? E aí, para fechar essa parte de rede, a gente tem um comando que ele é básico, acredito que todo mundo aqui conheça, né? Que é o comando ping, né? O que que acontece? O ping, ele é um cara que ele envia um pacote ICMP, né? Protocolo ICMP, fazendo a requisição numa máquina de destino, num endereço de destino, tá? Se essa máquina responder, beleza, ele checa a conectividade. Se essa máquina não responder, ele vai aguardar, né? Vai dar um tempo ali de timeout e ele vai falar que essa máquina não tá disponível. Lógico que existem as questões aí de filtragem de pacote, né? De firewall, por exemplo, que aí simplesmente pode rejeitar esse tipo de pacote, tá? E aí a gente tem algumas opções interessantes aqui, né? Que seria, por exemplo, o "-c", né? Que a gente consegue falar quantas vezes que a gente vai mandar essa requisição, né, para o usuário. Por padrão, no Linux, ele é infinito. Então, se a gente der um ping 8.8.8 aqui, ele vai ficar aqui até a gente parar, né? Ele é diferente do Windows. No Windows, se não me engano, ele envia 4 e para, né? Aqui no ping, no Linux, a gente consegue colocar a quantidade que a gente quer, né? Então ele vai pingar uma vez e acabou, né? Ele
Deu a sequência dele aqui uma vez e pronto. E a gente pode especificar também o intervalo que a gente quer. Não sei se é I maiúsculo ou se é I minúsculo. Deixa eu ver. Não, é I minúsculo. E aí, a cada 3 segundos, ele dispara uma solicitação, tá? Um request. E também tem uma última opção aqui que eu coloquei, que é interessante também, que é a "-n". O que a "-n" faz? Sem o "-n", olha só que interessante. Se eu pingar aqui google.com, ele vai resolver esse nome para a gente. Por quê? Quando ele dispara para o Google, primeiro ele resolve o nome, ele já traz o IP para a gente, né? E aí, a cada resposta, ele traz o hostname lá de quem está respondendo e o IP dele aqui, né? A opção "-n", ela só tira esse alias aqui, né? Ela vai trazer para a gente só o IP que ele que tá respondendo por esse nome na hora, tá? E aí é o mesmo IP daqui de cima. Tá certo? Dito isso, eu tenho um laboratório para a gente fazer. Deixa eu voltar para o slide aqui. Isso aqui eu acho que vai ser interessante para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Eu vou deixar esse desafio aí para vocês e vou aguardar um tempinho, tá? E vou fazer aqui na minha máquina para a gente corrigir, tá? Então, o que acontece? Eu quero que vocês se comuniquem com algum dispositivo da rede de vocês utilizando o nome do dispositivo, tá? Pode ser o nome que você definir ou o nome que ele tenha, se você descobrir esse nome, claro, e não usar o IP, tá certo? Será que vocês conseguem fazer isso? Dentro desses comandos que eu passei aqui, tem como a gente obter essas informações. Eu queria que vocês pensassem aí um pouquinho, tá? Eu vou dar aí uns 5 minutinhos e já volto. Eu mostrei, né, o comando route "-n", certo? E aí ele mostrou pra gente quem que é o nosso gateway aqui. Quem que é o nosso gateway? O nosso gateway normalmente aí, né, ou vai ser o roteador de vocês, o modem, quem está distribuindo IP aí na sua rede, certo? Quem que é a fronteira para a internet. Logo, esse dispositivo, ele é acessível, né? Então, se a gente der um ping nele aqui, ele vai ter que responder para a gente, tá certo? Só que essa aqui não é a ideia, né? A ideia é a gente conseguir acessar esse cara aqui pelo nome dele, né? Então, ele não mostrou nenhum nome aqui para a gente. A gente pode simplesmente definir um nome aqui para ele. Alguém já tem ideia do que fazer? Já vou adiantando aqui. Exatamente, cara. Então, o que que a gente faz? A gente adiciona uma entrada aqui, ó. Fazer desse jeito, não. Certo? Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente informei no meu DNS interno, né, que o endereço IP 192.168.99.1, que ele é o meu gateway padrão, né, ele vai se chamar meu roteador.minhacasa, tá? Deixa eu ver aqui.
eu consigo acessar aqui também o meu celular, né? Então, eu posso adicionar ele aqui também. Certo? Então, agora eu tenho dois camaradas aqui. E aí, o que que eu faço agora? Só pingo para eles. Então, ping meu roteador, ponto, minha casa. Opa, deixa eu ver aqui. É, claro, né? Não saber escrever é um caso sério, tá? Então, o que que ele faz? Ele faz essa consulta interna primeiro, identifica o endereço IP e aí ele dispara para o endereço IP correto, tá? De igual modo, eu consigo acessar meu celular aqui também. Tá certo? Bom, galera, então essa foi a aula de número 9, tá? Eu vou deixar aqui passando vídeos das aulas anteriores, a playlist aqui das aulas, tá? E eu aguardo vocês na próxima aula. Não perde não, beleza? Valeu!